Raíza Simplício, da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, a gente, né, tem observado o Bruno Henrique nos últimos jogos e, na nossa opinião, na opinião da torcida, o Bruno não vem bem já tem um tempinho. E aí eu queria saber por que você tem insistido no Bruno, se você concorda que ele não vem bem, e por que o Juninho, né, que deveria ser, de repente, o substituto ali do Pedro, não é sempre a primeira opção para entrar ali como centroavante. E hoje, como é que o Bruno foi? Oi? Hoje, como é que o Bruno foi? Na minha opinião, não foi bem. Não vemos o mesmo jogo. O Bruno foi incrível hoje, incrível. Tudo que é um jogador com 34, 35 anos, campeão de tudo, o maior campeão da história do clube. É o companheiro que mais sacrifica, que mais treina, mais trabalha. E, como eu falei para vocês, os jogadores que estão aqui, eles vão passar por maus momentos, eles vão oscilar. Mas se eles estão no Flamengo, eles estão por alguma coisa. E eu acredito neles. Já ficou no banco, ultimamente tem ficado no banco, mas é um jogador que já demonstrou na última final o que ele fez, na final da Supercopa, desculpa, já demonstrou tudo que ele já fez, continua demonstrando, e eu tenho uma gratidão, um carinho gigante por ele. Depois, para jogar, ele tem que render, como ele rendeu hoje. Hoje, para mim, fez um jogo impecável, foi até a exaustão, correu tudo que tinha para correr, fez todos os movimentos, não fez o gol, o resto fez. Então, estou muito contente com recuperar esse jogador que para mim é tão importante. Gratidão, Pedrosa, gratidão. História no Flamengo, gratidão. Teve uma boa final. Cara, se você pegar os números do jogo se você pegar os números do jogo do Bruno Henrique, o Bruno Henrique foi o jogador que teve menos ações com bola, tá? O Bruno Henrique ficou 80 minutos em campo e tocou na bola 13 vezes. O Bruno Henrique não finalizou no gol. Se você pegar chute, não teve chute, teve uma cabeçada dele só. Ele não finalizou. Não ganhou duelos. Cara, beleza, ele se movimentou ali na frente, mas, meu Deus, a gente tá falando de um Bahia que veio pro Maracanã, deu um presente ao Flamengo, colocando os principais jogadores no banco de reservas. A minha pergunta não se baseou apenas no jogo, né, contra o Bahia. Vem de vários jogos que o Bruno Henrique não está bem. O Bruno Henrique não está bem, gente. Falar que ele fez uma partida impecável, incrível, e ainda dá uma debochada. Tem uma outra pergunta que é da Bruninha, da Bruna Medeiros, que ele diz que as nossas análises, a gente vai colocar aqui. Rasas. Mas assim, o Felipe, ele tem se mostrado muito reativo nas coletivas em pouquíssimo tempo, tá? Ele já mostra bastante incômodo com alguns questionamentos e um tom que, na minha opinião, não tá legal. Eu perguntei pra ele sobre exatamente a queda de rendimento do Bruno nos últimos jogos. E aí ele devolve a pergunta pra você, e aí você responde, ele dá uma ironizada, ele ri. Ele também não falou do Juninho, né? Por que o Juninho, que foi contratado, e ele mesmo falou que o Juninho era o reserva do Pedro, vinha para a opção do Pedro, também não é utilizado. O Juninho é um jogador que fisicamente se movimenta também, faz pressão, até melhor que o Bruno Henrique, tá? E logo ele, né, que diz que não gosta de improvisar quando é questionado sobre o motivo, por exemplo, de não colocar o De La Cruz mais adiantado, ele não utiliza nunca o De La Cruz mais adiantado, ele diz que é porque ele não gosta de improvisar. E aí ele fica improvisando o Bruno Henrique, que não vive um bom momento. Já faz um tempo que o Bruno Henrique, eu nem lembro, tá? Qual foi o último grande jogo do Bruno Henrique. Felipe Deve ter sido Luiz, contra o Botafogo, jogo né? Incrível. Que foi o que ele citou. Que foi o único que ele só conseguiu citar o jogo contra o Botafogo. Ele não conseguiu citar. Foi o jogo incrível, impecável, foi o jogo do Bruno Henrique contra o Botafogo. Nesse jogo contra o Bahia, ele foi o jogador com menos ações com bola. Só pegar o jogo. Jogou nada, Raíza. Raíza, pode falar o português, claro. O Bruno Henrique não jogou nada. Não jogou nada. E ele fala de gratidão, Raíza, ele fala de gratidão, depois ele vê, não, mas peraí, mas ele tá rendendo. Ele viu que ele falou de gratidão e ele percebeu que ele mesmo falou. E assim, eu tenho muita dificuldade com gente arrogante, com gente ignorante. Eu tenho muita dificuldade com gente que não tem a mínima educação. Ali é um ambiente de trabalho da Raíza. A Raíza tá ali fazendo o trabalho dela. A pergunta foi completamente plausível, totalmente normal. Em nenhum momento você quis colocar o Bruno Henrique como alguém ruim, como se você estivesse contestando a história dele. Muito pelo contrário, você ainda disse
Nem disse que ele jogou mal, você disse que ele não jogou bem. Ainda justamente pra você o quê? Porque ali é um momento de respeito. Você não precisa ficar criticando o atleta deliberadamente, nem nada. É apenas um questionamento que você tem e que você também levou, que com certeza parte da torcida do Flamengo também questiona. Ele... Gente, desculpa, isso é coisa de criança, pô. Você tá conversando com uma criança, aí ela vai lá, faz debochezinho de você, aí ela vai lá, fica de cara feia pra você. Técnico de futebol, eu já falei isso aqui 1000 vezes, eu vou repetir pela 1000ª vez, 2000 vezes já falando. Ele não está conversando só com o jornalista que tá ali. Ele está conversando com o torcedor do Flamengo. E se ele debocha ali da sua pergunta, ele tá debochando do torcedor do Flamengo. Então assim, Raíza, eu vou te falar, se fosse qualquer outra pessoa perguntando, eu até ficaria assim, será que ela já fez perguntas? Mas você não. A gente sempre acompanha aqui o seu trabalho. Você faz um trabalho de cobertura do Flamengo há muito tempo, competentíssima, pro cara chegar lá e debochar da tua pergunta e te retrucar da forma como ele te retrucou. Então assim, cara, me desculpa, essa postura é patética, é lamentável pra proteger um jogador que não está jogando bola há pelo menos 10 jogos, não é só nesse jogo não. O Bruno Henrique tá mal, desde que saiu, e até antes, mas desde que saiu a situação do cartão, que ele pode ficar aí suspenso, ou até ser banido do futebol, ele está mal, ele está sem cabeça, ele está perdendo gol, ele não está conseguindo ser o jogador que a gente sabe que ele é, e que o treinador, infelizmente, não consegue reconhecer isso. Ele está sempre protegendo, lembrando da história, lembrando que há 3 meses ele fez um jogo bom contra o Botafogo e tudo mais. Ok, Felipe Luiz, você tem o direito de proteger seu atleta, mas não mente pra torcida, tá mentindo pra torcida, tá mentindo, tá sendo debochado com a repórter competente. Então assim, a arrogância, a falta de educação, essa forma deselegante de você falar, isso não vai te levar a lugar nenhum, cara, lugar nenhum. E assim... Tá indo por esse caminho, né, que o Diniz abraçou na parte final do trabalho dele no Fluminense. O Diniz até tinha uma postura, era um pouco diferente o estilo, né? O Diniz se tornou um cara agressivo e também tudo ele refutava como essa tua análise é rasa. Tudo que fosse alguma coisa de desagrado dele, desconfortável, alguma crítica ou algum questionamento, você não sabe nada. Isso aí é raso. Vocês trazem coisas rasas pra cá. Vocês querem tumultuar. Pra mim, ele ironizar. Ele pergunta pra ela. O Felipe faz um estilo mais irônico. Tá debochando, né? Pô, cara, que pior isso? Ainda, aí ele fala pra ela, a veia dele chega, ele fala assim, incrível. Tipo assim, com ódio da Raíza. Pô, fala, Raíza. Ô, Elan, no meio de semana, na coletiva, quando ele substitui o Pedro no intervalo, ele é questionado pelo motivo da substituição, e ele é claro ali, ele diz o seguinte, olha, eu tirei o Pedro porque ele tava mal tecnicamente e taticamente, e não tem problema nenhum, né? Ele ressaltou que o Pedro tá voltando de lesão e etc, enfim. Então, assim, a gente não quer aqui que ele critique o jogador, que esculache o jogador na coletiva. Fiz uma pergunta de forma respeitosa a ele, de um fato que tá todo mundo enxergando isso, o Bruno Henrique não tá bem, não adianta tapar o sol com a... Por exemplo, ele passa gol de ele não entende. E a jogadores, o contra o Bahia foi muito bom. Tá falhando um pouquinho o teu áudio. Raíza, teu áudio agora tá dando uma falhada, não sei se tá dando uma variada na internet. Eu acho que a questão é o seguinte, o Felipe até poderia responder, olha, eu não concordo, eu acho que ele tá bem, eu, por enquanto, acho que ele tá bem, acho que ele tem que ser escalado, eu acho que ele tá atendendo ao que eu preciso e tal. Ele poderia até discordar, por mais absurdo que isso fosse. Agora, tratar com deboche, tratar com ironia, não combina com o ambiente profissional, como disse aqui o Pedrosa. Todo mundo que está ali está trabalhando. Assim como ele está trabalhando, a Raíza está trabalhando, a Bruna, outra repórter, está trabalhando. Todo mundo que está ali é profissional do futebol, igualzinho a ele, né? E esse negócio de eu sei mais do que você se falar tá falando besteira, você é raso, isso não é legal, né? Isso não é bacana. Ô, Felipe, deixa para os outros elogiarem você, como tantas vezes elogiamos aqui, né? Mereça os elogios, continue a merecer, inclusive na sua postura, que não tem sido muito legal nos últimos tempos. E não é só ele, Neila. Não é só ele, né? A gente vê o Abel fazer isso, a gente vê o Diniz fazer isso, a gente já viu o Renato Gaúcho fazendo isso. Eu não sei o que eles estão pensando, cara. É como se fosse realmente uma obrigação deles estarem ali dando uma satisfação pro torcedor que quer saber o que aconteceu ou deixou de acontecer dentro do jogo. E o meio de comunicação é o jornalista. Então, assim, cara, eu fico muito chateado. Eu fico muito chateado, assim. O jornalista é o mensageiro do público, né?